prazer estar aqui de novo com vocês na OTV, TV pela internet, a melhor, o top, tudo que é de bom está aqui. E continuando no nosso Tribuna do Consumidor, na verdade, eu imaginei esse programa para começar discutindo sobre o rolezinho, porque é tanta falação, é isso, não é aquilo, muita gente palpitando, e aí, mas eu tenho certeza que não vai ficar só sobre isso, a gente vai falar sobre muita coisa muito legal, porque ela é fantástica. Eu trouxe aqui a Suzete Carvalho, que já foi advogada, hoje ela é uma escritora, mas tudo com base na filosofia. Ela é uma filósofa também. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender hoje aqui. É um prazer recebê-la, Suzete. É um prazer muito grande estar com você, até porque eu sempre a vi como uma mulher que constrói. Então, estar neste momento, podendo, além de estar com você, falando com os internautas a respeito de temas, né, tão importantes, atuais, é um prazer muito grande. Mas eu tenho que deixar registrado, até porque se eu não fizer isso, minhas amigas vão me dar um beliscão. Nós hoje podemos ser mulheres que constroem, mercê do caminho que vocês abriram, não é verdade? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Esse tal de rolezinho, e tivemos o Direta Já, que foi um movimento também que foi para a rua com jovens. Ano passado, em junho, tivemos um movimento cívico, sim, né? Dentro desse contexto da sociedade ir para a rua. Na Argentina temos o panelaço e poderíamos, né? Para você, como é que você vê o tal do rolezinho? O rolezinho, para mim, é como você mesma está colocando, né? Mais um movimento que está buscando uma inserção de alguma maneira, né? Só que a coisa é um pouquinho mais complexa, porque me parece que não existe assim uma consciência destas pessoas que estão participando sobre o que realmente elas querem, né? Não existe uma reivindicação específica, mas passa, obviamente, muito pelo caminho da inserção, né? Pois é, mas é uma inserção porque, tecnicamente, eles não são proibidos de entrar nos shoppings, né? Tecnicamente, os shoppings basta entrar, né? Você vê nisto o sentimento que já vem inserido de preconceito, de discriminação, de alijamento da sociedade por parte deles, né? Porque isso é muito mais psicológico do que declarado. Não tem nenhum cartaz lá, você não pode entrar. Não é verdade? Eu acho que eles sentem isso, sim, e até por isso a convocação é para um grande número de pessoas, porque eles, de alguma maneira, têm um pouco mais de poder em sendo muitos. Então, na verdade, são jovens frágeis, são jovens aleijados da sociedade que precisam mostrar que existem, né? E para isso precisam estar unidos. Eu acho assim, são várias questões, né? Então, a mídia joga muito essa coisa do templo do consumo, da necessidade do consumo. E, paradoxalmente, alguns destes jovens, especialmente aqueles que são compositores, né? Eles têm acesso a isso, sim. Okay. E até por isso eles congregam grandes grupos, massas, né? Mas existe todo um outro lado, né? Por exemplo, os próprios moradores da periferia, muitas vezes não aceitam. E eu fiquei muito impressionada, porque eu andei perguntando, eu adoro dar fazer uma campo, né? Eu chego lá na Adora fazer campo. Perguntar o que você acha dos rolezinhos. E, por exemplo, há poucos dias eu estava conversando com a faxineira do prédio. Então, eu fiz a pergunta, né, como sempre. E ela falou, é um horror. Imagine que eu vou lá no Shopping Itaquera para me distrair com a minha família. Quando eu vejo aquela turma chegando... Então, você vê o quanto tudo isso é complexo, né? E como lidar com isso? Qual o caminho que poderíamos seguir? Ou está faltando? Olha, e aí, voltando lá, para quem você gosta tanto, o diálogo. Basicamente, está faltando o diálogo. Mas a partir do diálogo mesmo que a questão se impõe.
ele é um rolezinho enquanto não há uma agressão por parte daqueles que deveriam estar recebendo normalmente, todos, né? Então, o grande risco desta violência é que ele se torne um rolezão. Sim, né? sim. Então, a sociedade tem que pensar seriamente a respeito, né? Então, e aí como filósofa eu pergunto, você tem aqui esses jovens, você tem os baderneiros que se aproveitam deste movimento, Sempre. você tem a polícia que precisa fazer o papel dela, você tem a sociedade que eu acredito que a maioria repudia, talvez por não entender, né? Talvez se fosse o movimento dos Mauricinhos e Patricinhos, ninguém acharia ruim, não é? Então, como contextualizar tudo isso nesse momento que nós estamos? Ontem foi assinado um acordo no Ministério Público dos organizadores dos rolezinhos. Eu fiquei indignada, porque eles têm que avisar o shopping, eles têm que fazer uma interface. Eu diria assim, assinaram que existe o preconceito e a discriminação com a anuência do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ou seja, olha, liga para o shopping tal, administração, podemos marcar dia tal para fazer o rolezinho? Ou seja, a discriminação foi perpetuada, mas de uma forma legalizada, né? As pessoas querem resolver de imediato essas questões sem o diálogo. Eu fico indignada, Suzete. Nada se resolve de imediato, não é? Não é verdade? E nada se resolve sem o diálogo com a sociedade. E vocês, internautas, precisam tomar uma posição a respeito também. Precisam mobilizar essa discussão, esse debate, esse diálogo. É através Não é? do diálogo. Porque me lembrou assim, olha, amanhã vai ter sopão no lugar tal, venham. Então, naquele dia, provavelmente o shopping vai ser esvaziado para clientes, muitas lojas provavelmente vão se fechar. Quer dizer, é a segregação absoluta disto, né? Então, fica aqui o nosso repúdio. Tenho certeza, em nome de muitas advogadas e advogados, que vergonha, que para tentar jogar para baixo do tapete e resolver um problema que é muito grande, tenha se assinado esse termo de compromisso da forma como foi assinado. E o mais triste, é claro que os jovens assinaram. Ninguém está lá falando por eles e mostrando a eles que isto nada mais foi do que perpetuar esse preconceito, essa discriminação, não é? Com certeza. E essa coisa de querer dar uma solução imediata a tudo que surge, não existe isso, não, né? E na canetada, né? Como se... O próprio judiciário negando, né, a entrada deles e permitindo que se fechasse os shoppings. É tudo muito complexo. Muito complexo. Por isso é que aqueles que estão vivendo isto precisavam dialogar, precisavam se colocar, precisavam perceber a sua posição, porque cada um deles é importante na questão. Papel. Tem Exatamente, um papel. Exatamente. Né? Por que não chamar esses jovens para conversar, não para assinar um TCO, não é? Exato. Mas para políticas públicas mesmo, já que a inserção, eu ouvi um deles falando que eles querem cultura, que eles querem arte. Eu nem sei se ele tem noção do alcance disso tudo, mas vamos ouvir o que é que você entende por arte, por cultura, porque pode ser tudo, não é? Então, que pena que o nosso governo, em lato sensu, resolveu a questão desta forma. Mas eu vou aproveitar então e vou pular. Dentro desse rolezinho nós temos jovens, muitos meio que perdidos por falta de uma educação adequada, no meu ponto de vista. O que está faltando para que a gente possa... Eu lembro que eu tinha aula de OSPB, tudo bem, que era no momento complicado do Brasil, né? Era o SPB, tinha uma outra sigla também, né? Educação moral cívica. Educação, a gente tinha uma noção, mesmo que talvez distorcida, mas a gente grava o quê? Alguns símbolos, o patriotismo, né? Eu acho que isto, e que a gente não vê, né? Eu fui para a Turquia, fiquei encantada com a quantidade de bandeiras da Turquia, uma coisa de defesa do país, né, de orgulho do país. Aqui, bandeira é só em jogo da seleção, né?
Como é que você vê a educação? O que te preocupa nessa educação que está posta aí para, infelizmente, os menos favorecidos? Bom, o que me preocupa na educação em geral, no primeiro momento, é a questão da hierarquia. Os professores sempre foram apresentados com aquela postura hierárquica. Você vai aprender isso do ponto final e você me respeita porque eu sou professor. Um temor reverencial. Vamos colocar assim ou estou errada? Não, até pode colocar. Só que não é mais tempo de temores, né? Ao contrário. Então, eu acho que acho que a educação em si e as pessoas no geral não se aperceberam é de que moral e ética são duas coisas bastante diferentes, né? A moral, ela tem uma característica exógena, ela nos é imposta, né? E a ética não, a ética é algo que está introjetado, é algo seu, né? Então, eu acho que há necessidade de que a educação permita a expressão da criança, que a educação ensine a criança a ser crítica, a dialogar, a propor novas questões, a ser autêntica, a ser autônoma. Então, é isto que não existe. Porque talvez não haja interesse. Porque se você tem pessoas criativas e pensantes, você talvez não tenha um rolezinho desta forma. Talvez você venha com um outro fenômeno social. Essa é uma grande questão que se põe não desde agora. Não desde agora, há muito tempo. Sem sombra de dúvida. Se você não pensa, que maravilha, né? Então, você fica no pancadão, eu não sei se é uma heresia, eu vou falar uma coisa que sempre me pegou, aquela coisa de deixar vir a minhas criancinhas, ou, né? O reino dos céus é dos pobres de espírito. Pera, isto dentro de um contexto a gente até aceita. Pode até aceitar. Mas quanto menos você pensa, quanto mais criancinha você é, menos você critica, menos você percebe. Menos, óbvio. Né? E é incrível, porque o país não percebe o quanto está perdendo com isso. Porque pessoas criativas, pessoas pensantes, fariam um upgrade, né? No país. Mas a questão do poder é uma outra questão que se coloca de uma força muito grande, né? O meu sonho de consumo é ter 5 minutos com ele lá em cima para me explicar essa coisa da mulher, porque é tudo pra gente, nada pra eles, e 15 minutos com Maquiavel. Porque esta coisa do poder é algo, entendeu? É enebriante e surreal e repudiante. Bom, o Maquiavel, eu andei lendo da minha maneira de ver as coisas. Tá. Então, me parece como a questão de Descartes, por exemplo, existe uma vulgata, né? A gente aprendeu a interpretar determinadas coisas de uma forma e ficaram sendo repetidas. Né? Sim. E, na verdade, a coisa é um pouco mais profunda. De alguma maneira, o Maquiavel talvez estivesse querendo mostrar os problemas, o outro lado. Exatamente. Né? E, aliás, essa é a questão que os grandes escritores trazem. Porque, em certas horas, você não pode falar a coisa como ela é. Exato. Então, você tem que apelar para parábolas, para metáforas. Né? Ué, na educação infantil, nós não fazemos isso com os nossos filhos? Como é que nós vamos introduzindo princípios morais e éticos, se não com parábolas, que a gente lembra da época, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, é muito interessante. Agora, que o poder tem o poder de mudar 99% de quem ali está, não tem? Suzete? Pelo menos é o que a gente vê na prática, infelizmente. Teria muito mais possibilidades se nós não estivéssemos inseridos todos, ocidentais, orientais, no mundo androcêntrico, não é? Quer dizer, o homem, inclusive na linguagem, há uma tremenda opressão na linguagem.
Então, aquela também frase repetida, um país se faz com homens e com livros, né? De fato, com homens, mulheres, crianças, né? Então, Sim. essa opressão, esse mundo androcêntrico acabou sendo introjetado nas próprias mulheres que, infelizmente, Mas não tenha dúvida. acabam criando seus filhos para perpetuar sem perceber sem dúvida. esse modelo Sem que dúvida. aí está posto, não é? Tanto que a gente estava falando, você me lembrou da Esther de Figueiredo Ferraz, que foi uma grande mulher, um papel muito importante em termos de empoderamento da mulher naquele momento, chegou a ser ministra da Educação, embora no discurso dela ela nunca pôde ser feminista, não é? Aliás, ela não pôde nem ser feminina. Exatamente. Porque no mundo que ela viveu, naquele momento, ela tinha que seguir o modelo masculino, claro, com algumas nuances e olhares diferentes, né? Mas ela foi obrigada a abrir mão da vida pessoal dela. Não é? Sem dúvida. Aí eu pergunto a você, daquela época para cá, passaram-se algumas décadas, mudou? Já? Falta muito? Falta Infelizmente, muito. não é? O que a gente observa nas mulheres poderosas do momento, não é? É que ainda existe aquela postura necessária para a sobrevivência. Né? Para a sobrevivência e até para que a coisa vá se abrindo vagarosamente. Mas né? Pode ser uma percepção errada da mulher achar que precisa dessa postura para a sobrevivência? Será que ela não poderia ir ousando mais? Ou você acha que a sociedade não vai aceitar ainda? Os próprios pares, né? Então, eu acho que se ela não tiver uma postura mais masculina um pouco, ela não vai ser aceita, ela não vai ser respeitada. Ela pode até ser aceita como algo diferente, mas não respeitada. Vai ser boicotada, basicamente vai ser boicotada. Nossa, como é triste, não é? Muito triste, muito triste. Nossa. Aí eu lhe pergunto, você que já viajou o mundo, é no mundo todo? É no mundo todo, com certeza. Camuflado em um ou outro lugar? Olha, até... Porque na Europa parece que há um respeito um pouco melhor. Por exemplo, aqui no Brasil, depois de determinada idade, a mulher é trocada, ignorada, na grande maioria das vezes, embora comece a mudar. Mas na Europa, os homens têm um grande respeito pelas mulheres maduras, coisa que aqui no Brasil é mais difícil de ver. É um grande respeito também. Entre aspas, Entre aspas, a mim me parece, né? Não tem mudança. Não, é porque há este preconceito contra a mulher, se acresce o contra a mulher mais velha também, porque aí já entramos numa outra questão de discriminação que eu estou vivendo, porque, né, eu sou uma velha, com muita honra e muito prazer. Mas com muita história, não é? E com muita história, e quero passar, enquanto puder, a experiência vivida, uma experiência... E nós temos avidez por conhecer e ouvir. Cada vez mais, por essa troca, né? Exatamente. E ver o crescimento de outras mulheres que vão chegar lá, esperamos, com um pouco mais de abertura. E como é que foi para você ter um companheiro convivendo com esta mulher independente, com esta mulher meiga, com esta mulher guerreira, com esta mulher que precisava, vou parar, vou escrever, com esta mulher também mãe, também avó, mas progressista, com esta mulher feminista, assim, as pessoas têm um pouco de preconceito de falar, sou feminista, como se isso fosse um palavrão. Não é, não. Ser feminista é lutar pelos direitos da mulher em termos de igualdade, de não violência, não é? Então, pode falar, sou feminista sim, né? Hoje, em 2014, que é ser diferente daquela feminista que teve sim que sair queimando sutiã, foram momentos da história. Mas nós, mulheres, temos que assumir que somos sim, hoje, feministas, em prol da sua neta, não é verdade? Em prol, eventualmente, de uma neta que eu venha a ter, em prol das minhas noras, das minhas amigas, é isso.
temos que ser feministas. Mas me conta, como foi, com a sua idade, encontrar um homem que a compreendesse ou que a passasse a entendê-la, porque também pode ser isto, né? Como foi? Eu acredito que nós tenhamos crescido juntos numa época em que o androcentrismo era muito forte. Absoluto, né? Absoluto. E a base, eu acredito também, do nosso relacionamento de mais de 50 anos é o respeito à individualidade. Ele teve isso desde sempre, né? Sempre é dele? Ou É ele dele. teve que aprender com você? Não, às vezes eu percebia que ele ficava um pouco perdido, né? Porque Como assim? até pela cobrança dos companheiros, digamos, Nossa não Senhora. é? Então, é um problema para o homem também. Claro Hoje que é. ele se diz feminista com muita honra e muita felicidade, mas também foi a maturidade que o levou a isso. E o acompanhamento de toda essa vivência, de todo esse sofrimento, de todo, né? Quer dizer, ele hoje me parece que percebe muito a importância das mulheres que trabalham com ele, né? Ele percebe que muitas vezes não era um homem que tinha que estar ali absolutamente, né? Mas isso eu acho que foi sendo criado por nós juntos e pelas nossas vivências, né? Hoje meu namorado postou um drops no Face com a seguinte frase: os homens são iguais até que conhecem uma mulher poderosa. E eu acho que pode ter a ver, né? Porque eu acho que tem aquela mulher que consegue tocar o homem, não é? E sensibilizá-lo. Porque é muito cruel o homem machista, não é? É terrível, Coitado, é terrível para ele. Ele é infeliz. Ele tem que ser o super-homem, ele tem que ser o machão, ele tem que dar conta do recado, ele tem que prover, ele tem que tudo. Ele não pode ser autêntico, Ele ele pode não chorar. pode. Suzete, ele não pode chorar. Ele não pode abraçar. Ele não pode dar mão. Sem dúvida. A sociedade é mais infeliz por causa da ausência do empoderamento feminino. Quer dizer, essa igualdade leva sempre a maior felicidade, Agora, sem dúvida. Agora eu vou te cutucar. A gente está falando das mulheres que se permitem, né, serem autênticas, que se permitem lutar, que se permitem brigar, sofrer, óbvio, porque faz parte, né? A vida não é fácil para ninguém, né? Mesmo para aquela que só quer um cartão de crédito. Ou seja, a luta é para todo mundo, não é? A consequência é que é diferente, não é? Eu pergunto para você, é muito difícil e o homem vai conseguir deixar aflorar o seu lado feminino também de sensibilidade, de se permitir ser frágil? Porque eu acho que também falta isso na sociedade. Com toda certeza, falta muito isso na sociedade. Mas eu vejo as jovens agora já começando a dialogar com os seus parceiros a respeito e estou vendo que existe sim um retorno da parte deles, né? Ou seja, mais um trabalho para nós. Essa é a questão. Adocicarmos. Sempre Eu acho assim, atualmente nós temos muito a agradecer, não é? Sim. Porque houve um tempo em que não nos era dada a possibilidade sequer de pensar. Quer dizer, nós tínhamos filhos, simplesmente tínhamos filhos e não sabíamos. A grande questão, eu acho, que foi o encontro do espaço público, que foi essa possibilidade de abrir a porta do privado e falar, gente, eu posso pisar aqui, não é? O espaço é de todos, tem que ser de todos, ou não será o espaço. E não acontecerá o que tem que acontecer. Obviamente. É incrível, porque fazem questão de jogar em cima de nós, que eles passam a impressão que nós queremos superar os homens. Não é. Nada. Mas que coisa retrógrada. Muito ao contrário. Muito ao contrário. É o não é? diálogo. Mas é lógico. Não é verdade, sem sombra não é verdade. de dúvida. E aí eu pergunto para você, você não acha que deveríamos lutar por uma política pública de inserção no currículo escolar? Mas eu só tenho dúvida quanto à idade. Mas a questão de gênero?
Eu acho que essa questão pode ir até dentro dessa ideia ou talvez como filosofia, eu não sei, mas... Dentro até dessa questão de já se estar inserindo matérias transversais, Ok, né? ok. Mas obrigatórias. Obrigatórias. Tá. Então, eu acho que a questão de gênero, se ela for tratada desde a menor infância, né? Ela vai brotar tranquilamente. Né? Naturalmente. Né? Naturalmente. A questão também é essa. Você não pode chegar e, de repente, falar, Impor. olha, agora nós vamos falar sobre o direito da mulher. Não, isso tem que vir. Claro. É... Até porque, como você colocou, é por isso que eu adoro, porque os assuntos se entrelaçam, né? Todos. Como você colocou que a moral vem de fora, não é verdade? E a ética de dentro, é nessa construção do ser, do seu crescer, que essas coisas vão entrando. A hora que fechar, não tem como. Com certeza. Então, não é? Conversar com as crianças de uma mesma maneira e fazer aquela troca e permitir as brincadeiras todas. Se o menino gostar mais de brincar com boneca, seja feliz, a boneca aqui. Até porque eu ia entrar. Autenticidade. Até porque eu ia entrar nisso. Nós não falamos mais na nossa sociedade só de homem e mulher. Com certeza. Né? Nós temos, de uma forma ainda não regulamentada, o outro gênero, não é? Que são outros gêneros. Gêneros. Não é? É por isso que eu falo que não tem enquadramento, né? Eles estão pedindo, inclusive legalmente, essa inserção. Então não é só mais menino e menina, né? Porque senão nós continuaremos alijando outras pessoas do processo de igualdade. Na verdade, são tantas as pessoas alijadas e tantas as questões que tá difícil, né? Difícil, mas a partir do momento que você se abre ao diálogo, que você se permite ouvir o outro sem um pré-julgamento, que é característica. Então, eu sempre me declarei e me declaro uma das maiores defensoras do livre-arbítrio. Tanto que numa relação homem e mulher isso acaba sendo um pouco complicado, né? Mas eu não abro todo mão, relacionamento. Eu não abro mão do livre-arbítrio, não é? Não acho que ninguém tem que conduzir ninguém, eu acho que as pessoas têm que chegar a um bom senso. E, na verdade, o livre-arbítrio passa por tudo. Então, quando você falou para mim, deixar a criança ser, me veio na hora o livre-arbítrio. Deixe aquele ser se transformar, não é? Deixe aquele ser crescer, ser exatamente aquilo que ele quer ser. Vai chegar um momento que ele vai saber das consequências do que fazer, não é? Mas o ser, estamos destruindo muitos seres. Eu acho que o ser, basicamente, foi sempre destruído, né? Sabe? Por alguns que se impuseram. Não sei exatamente apoiados em quê, né? Talvez uma necessidade de regramento naquele momento. Tem que regrar, então põe a cerca e vamos regrar. É mais fácil você conduzir todo mundo na cerca do que deixar todo mundo, olha, não, pode ser? É uma questão de poder. E de necessidade social mal resolvida do poder, exatamente. Sempre a questão do poder. Sempre é o poder. E agora, me parece que essa questão do poder está sendo contestada. E o fato da gente ter uma mulher no poder máximo, né, é muito importante também. Então, devagar. Bom, eu sou feminista, então eu acho que mulher tem que procurar uma mulher que tenha possibilidades de votar nela. Eu acho que passa por aí também. O empoderamento, óbvio. Porque quanto mais mulheres houver... aliás, a gente andou vendo uns vídeos essa semana, né? Quanto mais mulheres houver no poder, maior será a abertura para que todos... Isto é importante, para que todos sejam felizes. Então, a mulher não quer essa coisa da eu sou igual ao homem, muito ao contrário. Ela quer que nós dois possamos dialogar e trabalhar juntos por um mundo melhor. Dentro dessa diferença. Claro, não é? claro. E é fácil compreender, não é? Porque se no lar é essencial o papel da mãe, é essencial o papel do pai, é óbvio que a hora que você sai do lar, esse modelo acaba se repetindo. Porque os dois têm visões diferentes, não é? Então, é assim.
Eu também acho que nós temos que estar lá. Mas você sabe que às vezes eu vejo a Dilma na televisão e eu sinto o quanto para ela é difícil não só sentar na cadeira, porque isso é para todo mundo, mas lutar com essa questão de ser mulher mesmo, né? Bom, nossa, que coisa triste. Mas não é só para ela, né? Você pega uma Thatcher, você pega as várias mulheres que conseguiram chegar lá. Elas necessariamente... Porque existe muita coisa em volta, muita coisa que a gente não conhece, né? Bom, a questão da complexidade é uma das que me pegam muito, né? Sim. A complexidade, você acho que já trabalhou bastante a respeito, é a questão do abraço, né? Não existe este abraço, mas as coisas são necessariamente um abraço, né? Então, a mulher não consegue abraçar e ser abraçada quando ela se empodera, não por enquanto, sabe? Existe por quê? Porque vai passar uma fragilidade? Não é que vá passar a fragilidade, é que existe alguma coisa... A redoma. Existe alguma coisa que segura. Não só por parte dela, que se coloca na redoma, mas por parte daqueles que estão no entorno também. Eles falam, peraí, né? E ela acaba ficando mesmo numa redoma. E acaba repetindo, aliás, a questão da repetição, né? A eterna questão. Incrível. Repetindo a postura. E qual é o preço que uma mulher paga? Que preço a Esther pagou? Que preço a Dilma, sim, está pagando? Que preço que a Margarete... aliás, aquele filme que passou sobre ela foi muito, muito forte, embora ela tivesse o companheiro dela ali, mas foi muito forte. Você pega as histórias dessas mulheres que conseguiram, o preço é muito caro? Eu acho que elas emocional, né? O preço emocional. Eu acho que é muito, muito, muito caro. Eu acho que elas não conseguem essa felicidade, essa tranquilidade, essa coisa gostosa de ser. Não conseguem. Elas optaram por aquilo, é uma missão, e elas vão fazer aquilo e ponto final. E abrir caminho para quem? Quando no caso masculino, quer dizer, o homem não vê aquilo exclusivamente, ele é mais ele, sim, né? E é o que a gente queria, que a mulher, quando chegasse lá, também fosse mais ela. Passa por uma falta de aprendizado de lidar com o poder, porque os homens lidam com o poder desde que eram Neandertal. E a mulher... Eu acho o seguinte, é falta de trânsito por essa experiência mesmo. Então, até com a questão dos rolezinhos que a gente estava falando, quer dizer, a falta de trânsito faz com que eles saiam meio perdidos, né? Okay. Então, é necessária essa fase sempre, infelizmente. Mas quanto mais nós nos colocarmos... exercitarmos. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisso, com certeza, mais isto vai ficando fortalecido. E vai entrando no costume, né? Claro. A mulher é preconceituosa, é ciumenta para com outra mulher, ou não, ou depende? Olha, esta é uma questão também muito complexa. Eu acho que isto nos foi sendo jogado como um estigma feminino. Até para evitar a união. É isso. Então, muitas de nós acreditaram, sabe? Então, eu vejo isso em determinadas circunstâncias, a mulher falando, é verdade, sabe? É verdade, a gente é mesmo invejosa, ciumenta. Sem parar para... Pera, filha, não é isto. Vamos começar de novo. Quer dizer, a inveja é uma questão universal, é uma questão de todo ser humano. Não é de gênero, né? Muito ao contrário. Aliás, poucas são as questões sentimentais que são de gênero. Pouquíssimas. É verdade, é verdade, é verdade. Agora, você está para sair mais um livro seu, né? Fala um pouco sobre ele, o título que eu achei fantástico, sobre o que ele... Eu venho participando, bom, basicamente no momento eu sou assim, cronista, poeta, mas que delícia. Eu venho participando de muitas antologias, e eu tenho, sei lá, tenho uns 400 publicações, mas assim, aqui e ali, jornais, revistas,
este livro é o primeiro livro que eu ouso como sair assim, solo, né? Ok. Mas eu tenho vários escritos, estão todos ali no baúzinho e tal. Aí eu resolvi que acho que é o momento, sim, de botar para fora toda essa pesquisa, todo esse trabalho. Que legal. Então, esse livro do qual você está lembrando, é um livro que já está na editora Batel, e deve ser lançado em Gotemburgo, em setembro, na Feira do Livro, Muito que é chique bastante importante, né? Aliás, eu tenho várias publicações aí pelo mundo, pequenas publicações, participações. Que bárbaro. Bom, mas esse livro se chama, desde sempre, O Olhar da Caprichosa, Inveja, Preconceito e Fenômenos Afins. E eu tentei fazer um ensaio transdisciplinar, mas informal. Quer dizer, uma das coisas que me pega também um pouco é essa questão acadêmica, sabe? Essa rigidez do academicismo. Tudo que é rígido. Que mantém o perfil, o personagem do professor, não é? Hierárquico, rígido. Isso. Não, e repetir sempre os mesmos filósofos que, a propósito, nem sabiam que existia mulher. Se soubessem, era aquela, né? Cabelos longos e... Bom, enfim... esse livro deve ser lançado talvez em maio, porque a gente está tentando fazer a coisa bem trabalhadinha. E eu levei para discussão dentro do livro isso que eu faço no dia a dia. Eu levei a faxineira, eu levei a cabeleireira, eu levei o meu médico, o maior cirurgião, o advogado, e mostrando que... Platão falava isso naquele tempo, mas o meu cabeleireiro nunca ouviu falar em Platão e falar a mesma coisa, né? Então, contrapondo tudo isso, sem hierarquia, isto para mim é uma coisa, horizontalidade, igualdade, né? Esta é a minha proposta não só no livro, é a minha proposta na vida. De vida. Na vida. Inclusive, sem essa questão da hierarquia etária. Sim, né? claro. Então, eu perguntei. O meu neto, quando eu estava escrevendo o livro, e depois eu parei, depois eu voltei, veio lá com um gravadorzinho, ele tinha 6 anos na época. Ô, vó, eu também entendo dessa coisa de inveja. Você quer ouvir o que eu tenho a declarar? Olha. Quero, meu amor. Pode falar. Dei bastante, né, possibilidade, corda, dei bastante corda. E ele está lá no livro também, né? Porque as crianças têm muito a nos ensinar. Com certeza. Se nós deixarmos que elas sejam autênticas, elas serão grandes pessoas, elas serão grandes seres, né? Serão muito melhores do que nós. Muito melhores. Muito melhores do que nós. E mais felizes, né? Eu dou muita palestra e eu sempre começo vindo do Código de Hammurabi, para cutucar mesmo, para provocar mesmo. Sim. Aliás, eu venho dos 10 mandamentos, né? Normalmente com estudantes, mas eu fico provocando muito a plateia de Platão e Aristóteles para cá. Claro, temos eletricidade, temos computador, tecnologia, temos tudo. Mas o homem evoluiu? Não. Por que no seu modo de ver? Olha, eu acho assim, o ser humano não evolui, até porque ele já é, ele sempre foi. Ele não se apercebe do que ele já é. E ele fica aqui se apegando... Começando de novo. Se apegando em pequenas coisas repetitivamente. E também tem a questão do ego, né? É uma questão tão mal trabalhada, eu acho que isso devia também ser levado à escola. Eu também, porque fica muito tão claro que o homem não evolui. Não. Enquanto homem, né? Enquanto ser humano, enquanto ser solidário, não é? E nós vamos continuar patinando até quando? Até quando nós vamos patinar? Eu acho que nós estamos trabalhando para que estas coisas melhorem. Essa conversa, esses internautas maravilhosos acompanhando e que vão levar essa discussão toda.
isso é um trabalho para que haja uma evolução, para que haja uma melhora. Mas precisa ir para a escola. Precisa Não tem para a jeito. escola, sem sombra de Precisa ir para a escola. Me fala um pouco desta mulher que não é a pública. Quem é a Suzete? Que não é a filósofa e que não é a escritora. Ah, não sei muito falar de mim. Mas fale. Bom, eu sou uma pessoa assim paradoxal, porque de um lado eu contesto muito as imposições morais, principalmente religiosos. Por outro lado, lá no fundo, eu sou muito ligada à espiritualidade. Então, assim, o que eu sempre estou fazendo é tentar me analisar, eu acho que isso daí é filosofia mesmo, no sentido de que, vamos ver, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Por que me puseram aqui? Deve ter alguma coisa a mais. E esta coisa a mais é que eu vejo como espiritualidade, né? Então, muito legal você colocar isso, porque todo mundo, infelizmente, dentro desse enquadramento acadêmico e social, separa, né? Intelectualoides, né, que eu brinco, religiosos, espiritualistas, né? Isso é tão importante. Não é? Então, como é que você, que é uma filósofa, concatena dentro de si, ou poderia até quebrar esse paradigma, essa coisa... Por que que não pode? Isso está tentando ser quebrado também, e um dos que estão propondo é o Edgar Morin, acho que você já viu. Essa teoria da complexidade, para mim, assim como a democracia, por outro lado, são coisas que se impõem no momento, né? Talvez surja alguma coisa muito mais importante, mas no momento a questão da complexidade. E o que a complexidade diz? A separação não pode continuar. Quer dizer, o que a gente tem é que distinguir sem separar. E esse distinguir é ver, sim, toda a diferença, mas não afastar a diferença. Muito ao poder contrário. Viver as duas. Claro. Quantas histórias nós temos de grandes artistas, filósofos, que na última hora chamaram Deus, né? Eram... Com certeza. Não é? Com certeza. Então, por que essa, né? E talvez por isso não evolua. Porque um dos motivos. As coisas. Estanca. Não é? Estanca. E as certezas? Eu estou lembrando por causa dessa questão da separabilidade, né? De fato, já há muito tempo, tanto filósofos como cientistas vêm mostrando que o mundo é um mundo de incertezas, o mundo é um mundo de... O que mais sei é que nada sei. Bom, enfim, parece que isto fica meio... não é levado tão a sério, porque é tão bom a gente poder dizer, tenho certeza, né? Assim que a gente faz. Até muda a postura do corpo, né? Tenho certeza. Você vai ao médico e ele tem que te dar um diagnóstico. Fechado. Claro, você pergunta para o professor, ele nunca ouviu falar naquilo, ele vai te dar uma resposta. Então, não, ninguém tem certeza de nada, gente. Nós temos que aprender uns com os outros. Sejamos homens, mulheres, crianças, velhos. Todos temos alguma coisa para enriquecer o universo. E não sabemos tudo, né? Nunca saberemos. Agora, também eu acho que passa pela questão de que para você é mais fácil você afirmar qualquer coisa do que parar para pensar e responder não sei, né? Mas pensar é muito difícil. Não é? Né? Aliás, outra questão que precisaria ser levada à educação. Pense por você, não importa o que o outro falou. O que você está pensando, mas pense, né? É pensar, não é... Não acredite no que eu estou falando, pense a respeito e diga o que você tem a dizer, né? Sim. Seja autêntico, se revele, critique, aprenda a criticar. Mas os adultos
não admitem, aprenderam né? a conviver com a crítica, né? É aquela coisa do que... Gente, uma vez eu fiz uma palestra e estava falando exatamente isso, que nós temos muito a aprender com as crianças, e um homem se levantou e falou: a senhora não tem direito de dizer que o meu filho neném tem algo a me ensinar. E saiu batendo pé, mas foi maravilhoso, porque todo mundo tinha algo a acrescentar, e todo mundo, ai, quero falar. E todo mundo percebeu, né? Aquela Foi, rigidez, né? Eu acho que as pessoas se perceberam ali. Então a discussão foi muito boa. Esses diálogos que seguem, né? Houve um período em que eu abria palestra, e às vezes sim, às vezes não, hoje em dia, em que eu começo com o Pai Nosso. Mas eu precedo perguntando se alguém na plateia se opõe, Sim. né? Nunca ninguém se opôs. Mas Sim. houve uma delas que uma pessoa levantou a mão e falou assim: eu me oponho. Eu virei e falei assim: eu respeito, mas você concordaria com a maioria? Esse é muito bom. E ela virou e falou assim, e ela rezou também, entendeu? Então, esse egocentrismo também, não é, Suzete, que a reação desse senhor falando do filho, tá na cara que pegou, né? E ele não percebe. Não é? percebe. É a ausência de valores coletivos, da solidariedade, da compaixão, da piedade. Eu acho que todos esses valores, eles estão dentro da questão ética, né? Exatamente. Porque eu vejo assim, eu preciso falar um pouquinho isso, a moral te joga valores, e você precisaria ver se estes valores condizem com aquilo em que você realmente acredita. Exatamente. Né? Exatamente. Precisaria haver essa possibilidade de discutir. E eu percebo que muitas pessoas, inclusive aquelas que falam muito sobre o trabalho de Paulo Freire, por exemplo, um trabalho magnífico, né? Aliás, um dos poucos que abordou a questão ética, Sim. Mas elas confundem essa coisa da moral. É um pouquinho difícil mesmo perceber essa... Distinguir e ter consciência que elas são, inclusive, momentâneas e mudam geograficamente. Não a ética, mas a moral. A moral, exato. Então, é uma loucura mesmo. Eu preciso poder ter o direito de contestar aquilo que me é jogado dogmaticamente. Não, é assim porque é assim, ponto final. Não, por que é assim porque é assim, ponto final? Né? Eu tenho que ter esse direito de contestar. E esse direito está aqui dentro, é uma questão ética. E aí a gente cai no livre-arbítrio. Cai também no livre-arbítrio, sem dúvida. Para mim, hoje em dia, as cortes superiores entendem que o maior direito é a vida. Então, eu entendo que o maior direito é a dignidade e o livre-arbítrio. Passo a bola para você. Gente, tudo é relativo, inclusive o direito à vida. Aliás, esta é uma das questões que estão sendo trabalhadas pelo Edgar, que vieram do Einstein, aquela coisa toda, né? Tudo, absolutamente. Eu acho que a única coisa que existe mesmo é a relatividade, ou melhor, a transformação. E isso eu aprendi na Índia com aqueles filósofos maravilhosos, né? A única coisa que existe é a transformação. É que transforma. A gente vai morrer. Por que a gente vai morrer? Porque tudo se transforma. É tão natural, é tão óbvio, né? E as pessoas não conseguem aceitar trabalhar com isso, né? Como vai transformar? Eu sou poderoso, eu vou transformar como? Eu vou continuar sendo? Não vai. Você vai para a cova igual todo mundo. E é esse desejo que você mostra que leva a toda essa discussão de congelamento, porque a pessoa quer se eternizar, né?
E aí a gente tem um outro tema, gigantesco, não é? Agora eu fico maravilhoso. pensando, a pessoa não tem noção de que a hora que ela acordar, se acordar, né? Vamos, né? Se superar todas... que ela não vai se contextualizar, que ela não vai mais ser ela naquele lugar, porque ela era ela lá. Até porque nós somos nós e os outros. Se não houvesse todo o contexto, nós seríamos nada. Nada. Aliás, é aquela história do nada, né? Nós somos nada, na verdade. Mas esse nada contém um núcleozinho que é o tudo. E isto é bastante profundo. Isso é difícil da pessoa poder conversar a respeito, né? Precisa uma série de outros embasamentos. Mas enquanto a gente não dialogar, a gente não vai chegar nem no nada e nem no tudo. Eu tenho levado também como bandeira a discussão das doenças genéticas, da ética médica e do livre-arbítrio. Porque nós sabemos que muitas doenças não são curáveis ainda e pode não ser nunca. E aí eu pergunto, você gostaria de mapear todo o seu corpo? Porque não dá para mapear fatias do seu organismo. Quando você faz um mapeamento genético, vem tudo. Você gostaria de saber tudo que está ali? Deus me livre. Eu também não quero, Olha, não. Vou contar um fato rapidamente do perigo que isto tudo envolve, do estigma. Há algum tempo, meu marido teve um problema de tireoide. E feita a biópsia, foi constatado que algumas células eram compatíveis com um câncer brutal. Hashimoto. Não é nem Hashimoto, é uma coisa maior, diz que terrível. Um tsunami. O médico disse, olha, vocês têm que se preparar, minha filha estava junto, você já vai fazer o exame, porque isso é genético, não morreu assim. Blá, blá. Bom, eu, à época, era diretora cultural em um clube, e eu falei, bom, vou parar o mundo para cuidar do meu marido. E cheguei lá e pedi afastamento, né, demissão na época. Gente, não vem, meu marido está com esse problema e eu não continuo. Bom, feita a cirurgia, com a graça de Deus, não era nada. Quer dizer, agora ele toma aquele remedinho porque ficou sem a tireoide, e ponto final. Agora, há 2 meses, ele se candidatou a um cargo neste clube, um cargo importante neste clube. E o que a oposição fez? Falou que ele estava doente. E a doença dele? Este homem não pode ser. Então, veja o tamanho da complexidade. Exatamente. Como é que os médicos ainda não debateram entre si se eles vão contar, se eles são obrigados a contar ou não dessa doença incurável? Porque o paciente pode falar, não, eu tenho o direito de saber. Mas esse paciente pode processar amanhã falando assim, com que direito você veio contar para mim que minha vida acabou? Olha que coisa maluca que é. E não são só estes, os problemas são incontáveis. Inúmeros. E passam pela ética, na genética, na medicina e na sociedade. E na sociedade, haja vista isso que a gente acabou de falar. Exato, porque para mim, voltamos, livre-arbítrio, o paciente vai ter que saber se ele quer ou não, independente do desejo do médico. Esta é uma primeira questão a premissa, colocar. Não é? É uma premissa. Nosso tempo está esgotando. Eu ficaria aqui, acho que até a próxima semana, conversando com ela sem parar, porque é muito rica, né? Rica demais. Muito obrigada por você ter vindo. Um grande prazer. Vou chamá-la de novo, provavelmente quando lançar o livro. Muito obrigada pela sua história, pela sua vida. Conversar com você foi bom demais. E eu espero ter sido útil para vocês, porque eu estou também na internet, no Facebook, no Twitter, e podem mandar bastante comentário e vamos trocar ideias. E pode cutucar, pode provocar. Porque... Adoro provocações. Então, ela é uma pensadora, ela é fantástica. Internauta, o mundo não é só um botãozinho, não é só joguinho, não é só esse mundo das redes sociais. Ele serve, é um instrumento para a gente fazer isso, para a gente crescer, para a gente fazer os nossos filhos crescerem, para a gente conseguir ter um Brasil melhor. Até semana que vem.